Quando a gente fala em barreira intestinal, muita gente pensa que é só falar de intestino permeável. Mas, na verdade, a gente está falando de um sistema altamente organizado, responsável por filtrar o que vai entrar e o que deve ser bloqueado. É a maior área de contato entre o meio interno e o meio externo do nosso corpo. E por isso, um dos pilares da nossa imunidade. A barreira intestinal, ela não é apenas uma parede física. Ela é composta por 3 camadas principais. O muco, que funciona como uma interface de proteção, separando a microbiota do epitélio. O epitélio intestinal mesmo, que é uma camada única ali de células unidas pelas junções estreitas, responsável por controlar a passagem de substâncias. E o tecido imune, associado à mucosa, que é o GALT, que abriga cerca de 80% das células imunológicas do nosso corpo. Essas estruturas elas vão trabalhar em conjunto para defender o nosso organismo e, ao mesmo tempo, permitir a absorção dos nutrientes que a gente precisa. Um equilíbrio dinâmico entre defesa e tolerância. É nessa interface que o sistema imunológico aprende a reconhecer o que é próprio e o que não é. É isso que a gente chama de tolerância imunológica. As células T regulatórias e os receptores Toll-like, que é o TLR, funcionam como leitores de código de barra. Eles vão identificar o que deve ser tolerado, o que vai ser tolerado como alimentos e microbiota ou partes, substâncias produzidas pela microbiota compensal, e o que deve ser combatido, como toxinas, metais, patógenos. Quando esse sistema está funcionando bem, a barreira vai ali manter em harmonia. Mas se ela perde essa eficiência, o intestino ele deixa de ser esse filtro e passa a ser uma porta de entrada para essa inflamação gerada ali. A microbiota comensal ela é uma parte essencial dessa defesa. Ela compete com os micro-organismos que são patogênicos, ela produz substâncias, como ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, como butirato, propionato, que vão modular essa resposta inflamatória, que reforçam, por exemplo, aquelas junções celulares. Sem fibra alimentar suficiente, essa microbiota ela vai perder a sua fonte de energia. E ela pode começar a usar a mucina, que é uma parte essencial do nosso muco, como substrato, o que literalmente vai roer a barreira. Diversos fatores vão afetar essa integridade da barreira intestinal. A desbiose, por exemplo, que vai aumentar a produção de citocinas inflamatórias, e a expressão da zonulina, que segura ali as junções, relaxando essas junções celulares. Dietas pobres em fibras e ricas em gorduras. O uso recorrente de antibióticos e de inibidores de bomba de prótons. Estresse crônico, que ativa o sistema nervoso simpático, reduzindo o fluxo sanguíneo intestinal e inibe a digestão. Tudo isso gera um ciclo de hiperpermeabilidade e inflamação, muitas vezes presente em crianças com queixas gastrointestinais inespecíficas, como dor abdominal, alterações de humor, irritabilidade, seletividade alimentar. Entender a barreira intestinal é compreender como o sistema imune se forma, se regula e também se desequilibra. Ela é o ponto onde o corpo decide: isso eu tolero, isso eu combato. E quando essa fronteira ela perde esse controle, o impacto é sistêmico, do intestino ao cérebro. Por isso, cuidar da barreira intestinal é cuidar da nossa imunidade, da absorção de nutrientes e da saúde integral da criança. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar um pouco mais a relação entre a desbiose, a imunidade e o comportamento infantil. Se você gosta de compreender a base fisiológica por trás dos sintomas, já se inscreve aqui no meu canal. Assim você acompanha os próximos episódios.